Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Vamos começar a aula, então. Essa é a aula de número 65. Nós estamos estudando a Confissão de Fé Batista de New Hampshire em harmonia com a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Essa aula vai ser uma recapitulação das doutrinas da graça, da doutrina da salvação. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Para nós iniciarmos essa aula, vamos abrir a Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, nós vamos ler a partir do versículo 10. Isaías 43, no versículo 10. Olha só que texto precioso guardado aqui em Isaías. Isaías 43, 10. A palavra do Senhor diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, ou eu sou. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Puxa, que texto incrível esse de Isaías, e como ele coloca de maneira clara a salvação de Deus. Talvez esse seja um dos textos da autorrevelação de Deus, da manifestação pessoal de Deus, mais importantes de toda a Escritura, juntamente com Êxodo, quando Deus se revela para Moisés e ele diz, eu sou o que sou. Assim também esse texto aqui de Isaías é Deus falando para nós quem ele diz que ele é, como ele se revela, como ele se mostra a nós. E por que esse texto é tão importante? Porque ele diz que nós, o povo dele, somos testemunhas. E nós somos testemunhas do quê? Nós somos testemunhas de como ele salva. E ele revela aqui como ele salva. Ele é quem anuncia a salvação, ele é quem a realiza e ele é quem a faz ouvir. Por que isso aqui é tão importante? Para mostrar que a salvação, do começo ao fim, é obra de Deus. Para mostrar que a salvação do começo ao fim é uma obra que ela não tem 90% de Deus e 10% do homem. A salvação pertence ao Senhor. Isso é Jonas, capítulo 2, versículo 9. A salvação é uma obra da graça de Deus. O que a gente quer dizer quando nós falamos de doutrinas da graça? O que nós queremos dizer quando falamos que a salvação é uma obra da graça? É algo que não depende do nosso esforço. É algo que não depende da nossa capacidade. Como o Senhor disse através do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, não depende do que quer, não depende daquele que corre, mas depende de Deus que se compadece. Pastor, mas por que é tão importante eu entender isso? Para entender que a salvação é o maior milagre que existe nesse mundo. Talvez muitos de nós aqui que já vieram de outros contextos evangélicos ou religiosos, já ouviram falar de tantos milagres. O padroeiro lá, o padre Cícero, faz tantos milagres. E existem tantos milagres aí, como cegos vendo, e tantas coisas acontecendo, e tantos milagres extraordinários que as pessoas dizem. Irmãos, esses milagres não são nada diante do milagre da salvação. Esses milagres não são nada diante do maior milagre. O maior milagre é Deus dar um novo coração para os homens. E isso Deus está falando desde o Antigo Testamento. Lá em Jeremias 31, ele fala, e em Jeremias 36, nos dois textos, sobre a nova aliança, tirando um coração de pedra, duro, resistente, que não obedece, orgulhoso, e trocando por um coração de carne, terno, macio, dócil, que faz o bem, que ama obedecer a palavra de Deus. Isso é milagre, gente. O maior milagre não é Deus fazer uma cura física. O maior milagre não é Deus operar alguma coisa instantânea. Deus abrir uma porta. Não. O maior milagre é Deus mudar a natureza de uma pessoa.
É Deus mudar o coração de uma pessoa. É Deus tirar aquela indisposição natural para a rebeldia, para a vaidade, para o orgulho, e Ele colocar uma disposição nova, santa, pura, de obedecer e fazer a vontade dEle. Por isso que as doutrinas da salvação, elas foram chamadas, desde a Reforma Protestante, como doutrinas da graça. Os ensinamentos que mostram para nós como Deus salva pecadores, como Ele transforma a vida de homens e mulheres como eu e você. E no versículo final que nós lemos aqui de Isaías 43, o versículo 13, ele mostra: agindo eu, quem impedirá? Isso aqui é um versículo muito importante quando diz respeito à salvação. Aquela pessoa ali não pode ser salva. Pode. Se o Senhor quiser, pode. O apóstolo Paulo não estava buscando a salvação. Ele não estava interessado no cristianismo. Ele não tinha interesse nenhum no Senhor Jesus. Deus o encontrou. Deus o surpreendeu. Deus o transformou. Pastor, mas aquela pessoa ela já estava buscando. Não. Qualquer pessoa que vai buscar a Deus é porque Ele incitou, é porque Ele tocou essa pessoa primeiro. O apóstolo Pedro não estava preocupado em buscar o Senhor Jesus. O apóstolo Natanael também não estava preocupado em buscar a Cristo. Quando chegou André para ele e falou: Natanael, a gente encontrou aquele que é o Messias de Israel. Pode alguma coisa boa vir lá de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? Não pode. Ele também não estava interessado. Mas quando Cristo se revelou a ele, o coração dele foi mudado. Por isso, doutrinas da graça. Porque são doutrinas que retiram a participação humana da salvação, que retiram o mérito do homem, as boas obras do homem, e que mostra que a salvação ela só pode ocorrer por um milagre de Deus. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Então, vamos entender isso, é um panorama. Isso aqui, gente, é só uma recapitulação. Nós já demos todas essas aulas, cada uma dessas doutrinas da graça, anteriormente na escola dominical. Estão todas disponíveis lá no canal do YouTube da Igreja Aliança do Calvário. Não é no Defesa do Evangelho, é no canal da Igreja Aliança do Calvário. Você pode ver todas essas aulas com detalhes lá. Bom, a primeira coisa, de onde que surgiu esse negócio de calvinismo, 5 pontos de calvinismo, de onde que isso saiu? Saiu daqui, ó, a sistematização, colocar em ordem. As doutrinas reformadas, com relação à salvação, tomou forma no século XVII, devido a uma importante polêmica levantada por Jacó Arminio, nos Países Baixos, na Holanda. Jacó Arminio, ele era professor da Universidade de Leiden, lá na Alemanha, e Arminio, ele começou a se desviar daqueles ensinos de Agostinho, dos ensinos de Anselmo de Cantuária. Todos esses nomes são teólogos do passado da igreja. Ele começou a se distanciar desses ensinos de Calvino, de Lutero, e ele começou a colocar a participação humana na salvação. Jacó Arminio, ele é conhecido porque ele começou a dizer que o homem não é assim totalmente depravado. A eleição de Deus, ela não é incondicional. Olha, a morte de Cristo foi para todos os homens e para todas as mulheres na terra. Só que isso foi um desvio muito grande da fé que estava sendo professada. Isso foi um desvio muito grande do ensino que estava sendo dado pela Reforma Protestante. Lutero, Zwingli, todos aqueles homens, eles começaram a se afastar disso, através de Jacó Arminio e dos seus seguidores. Arminio e seus seguidores começaram a expressar concepções contrárias às Escrituras e à fé reformada, culminando na apresentação de 5 teses, chamadas de remonstrância. Remonstrância significa protesto. Remonstrância significa alguém protestando contra um ensino. Isso é remonstrância. Quem criou os 5 pontos não foram os calvinistas. Quem criou os 5 pontos foram os arminianos, porque eles foram batendo nos 5 pontos da depravação total, da eleição incondicional, da expiação particular, definida, limitada, do chamado eficaz e da perseverança dos santos, e foram dizendo o seguinte: olha, esses pontos aqui da salvação que vocês ensinam na doutrina, eles estão errados. Eles fizeram um protesto contra isso, e ficou conhecido como remonstrância. E os homens que seguiram essa tese ficaram conhecidos ou como arminianos, por causa de Jacó Arminio, ou como remonstrantes. Para responder aos equívocos doutrinários do que se chamou de arminianismo, foi realizado,
lá no século 17, de 1618 a 1619, um sínodo, uma reunião geral na cidade holandesa de Dordrecht, com a participação de 84 representantes da Holanda, da Grã-Bretanha, aí quando fala Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda, País de Gales e Escócia, Alemanha e Suíça. Essa reunião, ela foi feita lá nessa cidade da Alemanha, porque a igreja precisava dar uma resposta para aquilo. Estava dividido, estava aparecendo outras doutrinas no meio do cristianismo. Quem estava certo? Eles se reuniram lá, e as verdades que foram novamente afirmadas no sínodo de Dort. Por que eles chamam o sínodo de Dort? Porque falar Dordrecht é mais difícil. Então eles resumiram e ficou Dort. E aí, no sínodo de Dort, ficaram conhecidas como 5 pontos do calvinismo. Foram 5 respostas que os teólogos reformados, e aqui participaram vários puritanos, 1618 e 1619, alguns puritanos da Inglaterra foram participar desse sínodo de Dort, naquilo que ficou conhecido então como os 5 pontos do calvinismo. E aí se cristalizou, se formou essas doutrinas conhecidas como os 5 pontos do calvinismo ou as doutrinas da graça, como elas são chamadas. Vamos ver cada uma delas? Vamos ver com um pouco de detalhes, mas mesmo assim só num panorama, cada uma dessas doutrinas e entender por que elas são importantes. Algo interessante de nós notarmos, meus irmãos, é que a Escritura confirma essas doutrinas. Não é algo que surgiu da cabeça de Calvino, não é algo que surgiu da cabeça de Lutero, não é algo que surgiu da cabeça de algum reformador lá do século XVI. Essas doutrinas, elas são ensinadas na Escritura, e quando nós olhamos e vemos essas doutrinas na Escritura, o que eles fizeram aqui foi só colocar de uma maneira mais simples para todo mundo entender. Agora, uma coisa que também é importante nós entendermos é o seguinte: como é que era a salvação nessa época aqui? Como é que era a salvação antes da Reforma Protestante? Como é que as pessoas iam para o céu? Sabe como que elas iam para o céu? Praticando cada um dos sacramentos da Igreja Católica. Você nascia e você não ia ser ensinado pelo seu pai e pela sua mãe a amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você seria ensinado que você tem que se batizar, porque aquele que é batizado não morre pagão. Quem tem padrinho não morre pagão. É uma frase muito comum dos católicos. Você precisaria ser batizado. Assim que você nascesse, seria necessário você ser batizado, porque se você fosse batizado, isso garantiria que você não iria para o inferno e, na melhor das hipóteses, passava pelo purgatório. Então, era assim a salvação medieval. A salvação medieval ela era mística. A salvação medieval ela era pagã. Ela não tinha nada a ver com a Escritura. Depois de você ser batizado, você teria que encontrar um bispo na Idade Média e ele faria algo chamado crisma em você. Ele confirmaria em você a evidência que tinha sido confirmada lá no batismo. É uma bagunça danada. Quando você fosse morrer, você teria que passar por um outro sacramento, chamado extrema unção, que todos os seus pecados seriam perdoados naquela extrema unção. E durante a sua vida, pelo menos uma vez por ano, você precisaria passar pelo sacramento da confissão. Você confessaria os seus pecados para os padres. Irmãos, cadê graça nisso? Cadê luz? Cadê virtude? Cadê bondade de Deus? Cadê conhecimento das Escrituras nisso? Essa era a salvação na Idade Média. É por isso que, quando a gente fala disso aqui hoje, pastor, isso aqui é desnecessário. Para que eu quero saber o que aconteceu na Holanda, na Inglaterra? Isso aqui é a nossa fé. Isso aqui foi um resgate tremendo das trevas do catolicismo romano. As pessoas viviam com medo. As pessoas naquela época não tinham segurança, não tinham certeza da salvação. As pessoas naquela época elas viviam de acordo com o gosto dos padres e dos bispos. Sabe por quê? Porque se algum bispo tivesse embirrado com alguma cidade, ele declarava que todos os batismos naquela cidade tinham sido inválidos, que todas as crismas praticadas lá estavam inválidas e que aquele povo era um povo pagão. Pronto! O povo ficava desesperado. Não valeu o meu batismo, não valeu a crisma. Então, olha a incerteza, olha a insegurança que as pessoas viviam naquela época. É mais ou menos como acontece na igreja de hoje, com essas igrejas capitaneadas, porque elas não são pastoreadas, com essas igrejas capitaneadas por pastores autoritários. Irmão, você está em pecado.
Mas não tem base bíblica nenhuma, não tem instrução nenhuma, não tem orientação. Tudo é feito de acordo com a vontade da liderança. Essa era a Igreja Católica do século XV e do século XVI. Foi contra isso que as doutrinas da graça, foi contra isso que os reformadores lutaram naquela época. E era uma luta digna de ser lutada, era uma luta digna de ser combatida. Por quê? Porque as pessoas viviam com medo, as pessoas viviam sendo manobradas pelos gostos dos padres, papas e bispos daquela época. Quais são essas doutrinas, então? Como nós entendemos a salvação? A primeira delas é a depravação total. Por que isso aqui é interessante? Porque não tem como nós entendermos a salvação de maneira correta se nós não entendermos o que aconteceu com o homem, com a humanidade, lá no Jardim do Éden. A queda, o que foi a queda? Aquele momento em que Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, quando eles desobedeceram a ordem de Deus, eles pecaram. Os seus olhos foram abertos e eles desobedeceram a Deus. Isso significa queda. Queda é o homem ter deixado a obediência ao único mandamento que existia no Jardim do Éden. A queda tornou todos os seres humanos alienados de Deus, estando debaixo da maldição do pecado e sujeitos à morte espiritual. Vamos explicar cada uma dessas coisas aqui então. Primeiro, a queda, ela afeta todos os seres humanos. Ela não afeta só os americanos, só os brasileiros, só os australianos, só os espanhóis. A queda afeta todos os seres humanos. Por quê, pastor? Porque todos os seres humanos nasceram de um só casal, de uma só família, Adão e Eva. Todo mundo é descendente de Adão e Eva. Então, todos os descendentes de Adão e Eva são pecadores por origem, são pecadores por natureza. É isso que significa pecado original. Foi o primeiro pecado, mas ao mesmo tempo é um pecado que se transmite. Ele é um pecado por derivação originária. Ele é um pecado da natureza. Ele passa de ser humano para ser humano. Tá, o que mais? Esses homens que pecam, eles são alienados. O que significa essa palavra alienado? Eles estão afastados, separados de Deus. Eles estão debaixo de uma maldição, porque o Senhor tinha dito a Adão e Eva: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eles receberam essa maldição. E agora eles estão sujeitos à morte espiritual. Tanto a morte física, nós morremos, mas também a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A condenação eterna, a separação eterna de Deus. Então, a doutrina da depravação total, ela ensina a nossa total incapacidade do homem em amar a Deus por si mesmo, ou fazer qualquer coisa para merecer a salvação. Depravação total também pode ser chamada de depravação radical. Radical significa da origem, desde o começo. Por que isso é importante? Porque depravação total não significa que todo mundo faz o mesmo tipo de mal. Não é todo mundo que assassina, não é todo mundo que rouba, não é todo mundo que furta, não é todo mundo. Esse eu até acho que mente. Esse eu acho que é assim. Todo mundo mente. Mas assim, não é todo mundo que comete todos os pecados com a mesma intensidade. Então, a gente precisa entender bem essa doutrina para saber que não é todo mundo que vai ser um Hitler, um Stalin, um membro do STF, essa parte nós corta. Não é todo mundo que vai ser assim. Não é. Não é todo mundo que vai cometer todos esses pecados. Não. Mas são pessoas que têm a potencialidade, a possibilidade de cometer esses pecados. Então, quando a gente está falando de depravação total, a gente está querendo dizer que todas as áreas do ser humano estão comprometidas pelo pecado. A nossa visão está comprometida, os nossos ouvidos, o nosso corpo, a nossa vontade, principalmente a nossa vontade, a nossa mente, o nosso entendimento da realidade, as nossas atitudes, todas essas áreas, por isso diz depravação total,
todas elas estão manchadas, estão contaminadas pelo pecado. Agora, se todas elas estão contaminadas pelo pecado, de onde nós podemos encontrar força, capacidade ou disposição para buscar a Deus e para cumprir a palavra de Deus do jeito que Ele manda? Não tem jeito. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 9, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Eles estão cortados da glória de Deus. Não existe nada que eu faça, você faça, ou o homem ou a mulher mais justos desse mundo faça, para que nós possamos herdar a salvação. Nós somos totalmente pecadores. Nós não temos recursos para chegar nas portas do céu, bater e pedir que elas se abram. É por isso que o Salmo 24 fala: quem ousa vir aqui? Quem ousa bater nas portas do céu? O Salmo 24 fala: quem poderá habitar no monte santo do Senhor? Quem pode ser salvo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não jura enganosamente e que não entrega só uma vaidade. São 4 exemplos de pecados. Quem nunca cometeu esses pecados? Quem pode subir lá? Quem pode dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, as vossas entradas, para que entre? Quem pode falar que eu posso entrar lá? Só um homem pôde entrar lá. Só um homem pôde passar por lá sem pecado, e esse homem é Jesus. Todos os demais homens são completamente depravados. Olha o que a Bíblia ensina. Efésios 2, versículo 1 ao 3. Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, antigamente, segundo as inclinações da nossa carne. Foi o que eu disse, não é todo mundo que peca o mesmo pecado, mas segundo a nossa inclinação pessoal, uns mais para mentira, outros mais para soberba, outros mais para o orgulho, outros mais para a imoralidade sexual. Cada um dessas áreas, segundo as suas inclinações, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Gente, esse texto aqui, ele é o texto mais claro na Escritura, no mundo, para mostrar o quanto nós somos pecadores e não podemos salvar nossa própria vida. Não tem jeito de fazer isso. É impossível. Agora, tem uma coisa também que é interessante notar. O pecado original, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, essa desobediência, ela manchou toda a vida de Adão e Eva, ou permaneceu alguma área do nosso coração, alguma área do nosso corpo, alguma área da nossa mente, da nossa vida, boa. Permaneceu, será assim, todo um mar de sujeira e pecado e uma ilha de bondade e moralidade? Não, não permaneceu. Todo o homem pecou. E para Deus deixar isso claro, que a totalidade do nosso ser é pecaminosa, Ele usa a expressão mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É por isso que a salvação é comparada com a ressurreição, com voltar à vida. A salvação é comparada com você vir de novo à vida, porque você estava morto. Um morto não pode buscar a Deus. Um morto não pode entender que está morto. É por isso que as pessoas que estão aí por fora, as pessoas que ainda não foram salvas, elas não sabem o risco que elas estão correndo. É por isso que a pregação do Evangelho tem que ser feita, para que, pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, esses mortos ressuscitem. Senão eles não vão ressuscitar. E eles não vão ouvir a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto do calvinismo, depravação total. Muito rápido, muito por cima, tudo isso está explicado com mais detalhe nas outras aulas. Se todos são mortos, se todos estão em pecado, se todos estão perdidos, como o homem pode ser salvo? Deus precisa salvar esses homens. Como a Bíblia diz que Deus escolheu salvar os homens? Através da eleição incondicional. Significa que Deus elegeu não porque nós merecíamos, foi sem uma condição. Ele elegeu porque Ele quis. Ele elegeu porque Ele desejou. É uma eleição
soberana, ele escolheu eleger. Vamos ler. A eleição é o eterno propósito de Deus. Ele é eterno. Deus já tinha determinado, antes da criação do mundo, antes da queda, antes de qualquer outra coisa, a eleição. A eleição de Deus, ela é antes da queda. Deus, ele decidiu eleger os pecadores antes deles pecarem, porque Deus é onisciente, ele já sabia que nós iríamos pecar. E isso aconteceu desde a eternidade. E ele fez isso para salvar aqueles, dentre os pecadores, que ele escolheu em sua soberania e vontade. Pastor, você tem coragem de dizer que Deus escolheu? Não sou eu, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando que ele escolheu, que ele fez assim, que ele elegeu, que ele predestinou. São essas as palavras que são usadas na Escritura. Não tem jeito de nós fugirmos dela. Tem jeito de a gente querer mudar o significado delas. Mas isso é um baita de um erro e de uma desonestidade teológica. Essa doutrina não ensina que Deus elegeu pessoas, pois ele previu a fé que elas teriam em Cristo. Eu vou eleger o Caio, vou eleger o Alexandre, vou eleger o Joabe. Porque, gente, tudo menino bom, tudo menino joia. Quando ouvir o Evangelho, eu tenho certeza que eles vão converter. Quando eles ouviram o Evangelho, o coração deles é tão bom, o coração deles é tão voltado para Deus, que na hora que eles ouvirem o Evangelho, vai dar certo. Isso não é eleição. Isso é falar que Deus, ele abriu a janela do tempo, ele deu uma espiadinha lá no futuro. Nossa, olha aqui, com esses aqui eu posso contar. Posso contar com o Caio, com o Alexandre, com o Joabe, vou escolher esses aqui que não tem como dar errado. Gente, isso não é eleição. Porque a Bíblia diz que Deus, ele elege também os meios para a salvação. Como é que ele elegeu as pessoas? Não porque elas seriam boas lá no final, mas porque ele as elegeu, elas vão se converter. Porque Deus as escolheu, elas vão ser dele. E não o contrário. Eu mereço, eu sou o melhor candidato. Essa não é a eleição de Deus. A eleição de Deus é pegar, do meio de toda uma mancha corrompida, os que ele quis, os muitos que ele quis salvar, e dar para eles os meios, as condições de serem salvos do jeito que ele exige. Essa é a salvação. Todos estão mortos para qualquer vida espiritual verdadeira. Não ficou um pouco na humanidade bom e um pouco ruim. Não, são todos iguais. Hitler e o apóstolo Paulo, Judas e Jacó, eles são todos maus. Os que foram salvos pela graça de Deus. A doutrina da eleição ensina que Deus viu a humanidade toda caída na desgraça da rebelião e decidiu salvar uma multidão que ele escolheu. E os outros que ele não escolheu? Enquanto reprovou os demais, deixando-os entregues às consequências do seu pecado. A doutrina da eleição ela é dupla. É uma eleição para a vida e uma eleição para a morte. Pastor, eu vou sair dessa igreja, eu vou rasgar a Bíblia. Eu não quero mais ouvir isso aqui. Não está doido? Que Deus que é esse? O Deus das Escrituras. O Deus que a gente leu aqui em Isaías, capítulo 43. Eu anunciei a salvação, eu a realizei, eu a fiz ouvir. Quem que Deus chamou de minhas testemunhas aqui? O povo do Egito? O povo da Síria? O povo da Babilônia? O povo da Grécia? O povo de Roma? Quem eram as testemunhas de Deus? Quem eram os escolhidos de Deus? Quem são aqueles que manifestam o amor eletivo de Deus? No Antigo Testamento, só Israel. Só Israel. Então, se a gente não quiser entender a eleição e a reprovação, vamos fazer o seguinte, vamos rasgar o Antigo Testamento inteiro. Porque o Antigo Testamento inteiro foi voltado só para Israel. A salvação estava só naquele povo. E se alguém dos outros povos fosse tocado por Deus e quisesse buscar o Senhor, o que ele tinha que fazer? Se converter ao judaísmo. Passar a guardar a lei do Senhor e ter a esperança no Salvador. Só existia salvação em Israel. Pastor, mas isso aqui é muito severo. É para Deus mostrar o tanto que a salvação é uma coisa rara, é uma joia rara. Salvação não é essa, perdão na palavra, essa pouca vergonha que a igreja evangélica tem feito atualmente, de declarar todas e todas as pessoas salvas sem que tenham os frutos evidentes dessa salvação. Não, salvação é uma obra extraordinária, é um milagre, é algo tremendo do Senhor. E isso mostra que é Deus que tem o controle da salvação, e não os homens.
ele escolheu muitos, uma multidão que ele quis salvar. Mas ele também reprovou muitos também, mostrando que ele deixou eles nos seus próprios pecados. Base bíblica para isso? 2 Tessalonicenses 2,13. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, vos elegeu, desde o princípio para a salvação. O que a gente vai fazer com um texto tão claro, com um texto tão simples da Escritura? Esses irmãos são amados, porque Deus os amou e porque Ele os escolheu, os elegeu, desde o princípio. Deus os escolheu antes deles terem pecado. Deus os escolheu na eternidade. Se vocês quiserem uma explicação mais detalhada disso, dá uma olhada. Eu acho que são 5 aulas ou 4 aulas explicando a eleição com detalhes e vários textos bíblicos. Expiação limitada ou redenção particular, redenção definida. O que é expiação? É o ato de Deus, através de Jesus Cristo, ter morrido na cruz e através do sangue dele, perdoar os nossos pecados. Isso é expiação. Isso é redenção. Redimir é pagar a dívida, é pagar o débito que se tem. Então, a redenção, o nome que a gente mais gosta de usar para essa doutrina é redenção definida. Por quê? Porque Cristo morreu, ele fez o sacrifício de expiação, ele derramou o sangue dele por pessoas definidas. Quem? Aqueles que o Pai elegeu. Jesus Cristo morreu por aqueles que foram eleitos pelo Pai. Ele verteu seu sangue com eficácia plena para garantir a salvação, a redenção de todo o seu povo. Quando Jesus foi à cruz, ele foi à cruz com o nome de cada um daqueles por quem ele deveria pagar pelos pecados. Jesus morreu pelo povo de Deus. Jesus não morreu por aqueles que vão ser condenados. Sabe por quê? Vamos lá. Se o sangue de Cristo salva, e se a obra de Cristo feita na cruz, ela salva, quando Jesus morreu na cruz, as pessoas por quem ele morreu precisam ser salvas, porque ele é Deus, porque ele é sem pecado, e as pessoas por quem ele morreu não podem ser condenadas. Vamos lembrar de textos da Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembra desse texto? Se não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por quê? Porque Cristo morreu por eles, porque Cristo pagou pelo pecado deles. Se Cristo pagou pelo pecado deles, como é que eles podem ir para o inferno? Se Jesus morreu por todas as pessoas desse mundo, todas as pessoas desse mundo têm que ir para o céu. Ele pagou. O sangue de Cristo é poderoso. O sangue de Cristo é a moeda perfeita para comprar a redenção da alma. Se ele morreu, eles têm que ser salvos. Mas é isso que acontece? Não. A Bíblia diz que muitos vão para o inferno, que muitos foram condenados. E se eles vão para o inferno, e se eles são condenados, a gente vai fazer Deus ser injusto. Sabe por quê? Porque se Jesus morreu por todos os homens, e tem homens que não vão para o céu e estão no inferno, Deus condenou para o inferno pessoas por quem Jesus morreu. E aí? Está pago. A dívida dele está paga. Jesus falou, tetelestai, está consumado, consumei. Mas o cara está no inferno. Como? A mulher está no inferno. Como? Deus é injusto. Isso não pode acontecer. Então a morte de Cristo, ela tem que ser apenas por aqueles que vão ser salvos. Pastor, isso é uma falta de amor. Não, querido. Isso não é uma falta de amor. Isso é a verdadeira demonstração de amor. Sabe por quê? Vamos entender isso bem para você entender por que isso é a demonstração de amor. Essa doutrina ensina que a obra de Cristo no Calvário não foi em vão, mas expiou, pagou pecados definidos de pessoas definidas. Eu posso ter certeza que se Cristo morreu por mim, meus pecados estão perdoados. Eu estou salvo, eu estou garantido, eu estou seguro. A carta do apóstolo João, a primeira carta dele, primeira carta de João, ele fala assim, filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. Todos os verbos que o apóstolo João
ele usa nessa carta de 1 João, eles estão num tempo verbal grego consumado. Significa o quê? Significa que nós podemos saber que estamos salvos, porque Cristo morreu por um povo definido. Porque Cristo morreu exatamente por aquelas pessoas que devem ser salvas. Mas, se Cristo morreu por todo mundo, então ele morreu por pecados gerais, de pessoas indefinidas. É mais ou menos assim, ele pegou o tesouro, jogou para cima e falou, quem pegar é dele. E aí? Quem pegar é dele. E quem não conseguir? E quem não chegar lá? Ah, coitado, ele não conseguiu. É claro que a natureza humana e que a mente humana prefere muito mais a nossa vontade. Eu fui até Deus, eu te dou meu coração, minha vida eu ofereço como sacrifício a ti. Deus fala, eu não quero isso. Isso não serve. Isso para mim são trapos de imundícia, sujeira, desprezível. Deus nos ama porque Ele escolheu amar. Deus nos salva porque Ele escolheu salvar. Não é porque nós temos bonitos olhos, bonitos cabelos, uma boa inteligência, uma boa capacidade. Ele escolheu salvar pecadores porque Ele quis. Ele não precisava. Não havia em nós nada que atraísse a Ele. A redenção definida, ela deixa muito claro que a salvação de Cristo, ela é perfeita. Ela não falha. Ela é absoluta. E se nós somos salvos, nós estamos incluídos lá no sacrifício dele. Olha Isaías 53, o texto messiânico do Antigo Testamento. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, é para isso que Jesus morreu, ele se ofereceu pelo pecado dos pecadores. Ele verá a sua posteridade. O que é posteridade? A sua descendência, aqueles que foram comprados por ele. E prolongará os seus dias. Isso é uma figura de linguagem para dizer, vai dar vida eterna. Ele vai prolongar os seus dias. Eles não vão morrer. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O sacrifício de Cristo, ele causa bênção, ele prospera. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Agora vamos lá. Se Jesus morreu por todo mundo, mas nem todo mundo é salvo, Jesus não está satisfeito, ele está triste. Morri pelo Rafael, mas endemoniado, não vai para o céu. Morri, amava ele, coitado. Olha o Francisco ali, ó, vai bater na trave, Francisco, não vai chegar. Ele vai ficar triste, não vai dar certo, não vai funcionar. Porque eu estou triste, eu não estou satisfeito, eu morri por eles, mas eles não quiseram, eles não se esforçaram tanto, eles não foram tão ousados, não foram tão intrépidos, eu morri por eles. Isso não é graça. Isso é mérito, isso é merecimento, isso é honra ao mérito. A salvação não é assim. Jesus, ele fez um trabalho penoso, doloroso, e por quem ele morreu, vai ser salvo. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, com a sua obra, justificará muitos. É garantido, ele vai justificar, porque as iniquidades deles levará sobre si. Os nossos pecados foram imputados sobre Cristo e a justiça dele foi imputada sobre nós. Está quites, está pago, está acertado, está resolvida essa conta. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a expiação definida, redenção definida. Outros versículos, João 17:9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Gente, que Jesus egoísta, né? Que Jesus vaidoso. Esse Jesus aqui não é o Cristo Redentor com os braços abertos em cima daquela nojeira de cidade do Rio de Janeiro. Esse aqui é o Jesus com os braços abertos para o povo dele que ele escolheu, sujos, pecaminosos, impuros, sim, mas que ele escolheu e vai limpar. Jesus rogou por eles. Jesus não rogou pelo mundo. Ele rogou somente por aqueles que o Pai deu a ele. Somente por aqueles que o Pai elegeu. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas definidas. As ovelhas dele, não pelos bodes, não pelos não salvos. Jesus deu a vida dele por aqueles que são dele, que pertencem a ele, ao Pai e ao Espírito Santo. Graça irresistível é a doutrina do chamado eficaz, que quando aquele que foi eleito
e por quem Cristo morreu na cruz, quando ele ouvir o evangelho, ele virá, ele se arrependerá e ele buscará a Deus. Essa é a grande parte do Espírito Santo na obra da salvação. O Espírito Santo soberana e eficientemente chama aqueles que o Pai elegeu e o Filho redimiu. O Pai tinha escolhido, o Filho pagou pelos pecados, para a salvação em Cristo. Quando esses pecadores ouvirem o Evangelho, ninguém vai ser salvo sem o Evangelho. Serão salvos. Essa doutrina não significa que Deus operará no homem contra a sua vontade. Vamos para o céu miserável, Deus sai arrastando. Não, Deus não vai fazer isso. Mas que ele poderosamente regenera o ser humano corrupto e depravado, para que este, com uma nova natureza, creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados e tenha fé em Jesus para a salvação. O melhor exemplo disso daqui é que todos os pecadores, eles estão andando com uma venda sobre os seus olhos, caminhando para um precipício. Sabe o que é o chamado eficaz? O que é a graça irresistível? É que eles estão caminhando, eles estão andando, dando os seus passos, e estão caminhando. Eles estão chegando na beira da condenação eterna, do abismo. O chamado eficaz é que o Espírito Santo de Deus, ele vem, e na hora que ele vai dar o último passo e cair no abismo, ele tira a venda. Aí a venda sai dos olhos dele. Aí pela primeira vez na vida, o pecador que é totalmente depravado, vai enxergar o seu próprio pecado e o risco que ele corre de condenação eterna. O risco que ele corre de perdição eterna. Quando tirar essa venda, ele vai olhar mais um passo, abismo. Aí vai ser a primeira vez na vida que ele vai usar a vontade dele de maneira livre, o tal do livre-arbítrio. Enquanto ele não é regenerado, ninguém tem livre-arbítrio. Ninguém tem condição de escolher aquilo que é bom para a salvação. Quando ele vai dar esse passo e o Espírito Santo tira a venda, ele não dá o passo. Ele volta atrás. E aí, voluntariamente, eu não quero a destruição eterna. Eu quero esse Deus que me salvou. Ele se volta para Deus e ele vai a Cristo. Veja, Tito, capítulo 3, versículo 4 até o 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Pastor, está escrito aqui para com todos, ó. Todo mundo vai ser salvo. Aqui, pastor, está aqui, ó, é para todos. Gente, nós temos que saber interpretar a Escritura. O apóstolo Paulo está escrevendo para crentes aqui, não está escrevendo para ímpios. E ele está escrevendo aqui para com todos aqueles que vão ser salvos. E não para todas as pessoas de todos os lugares, indistintamente. Isso está bem explicado nas aulas anteriores também. Ele fez isso não por obras de justiça praticadas por nós, não é pelo nosso merecimento, não é pelas nossas obras de justiça, mas, segundo a sua misericórdia, ele, veio dele, nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui estão as três pessoas da Trindade agindo na salvação do homem. O Pai elegendo, o Filho pagando o preço dos pecados e o Espírito Santo regenerando. Um outro texto, Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, infrutífera, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Lembra que o Senhor Jesus falou que muitos são chamados na pregação do Evangelho, mas poucos são os escolhidos? Isso aqui é a doutrina do chamado eficaz. Muitos ouvem o Evangelho, muitos são chamados pela palavra, mas poucos os escolhidos. A palavra de Deus, ela vai frutificar, ela vai transformar, ela vai salvar a vida daqueles que o Pai tem um propósito. Mas a palavra não vai ser infrutífera. A palavra vai transformar, a palavra vai operar, ela vai mudar os corações. A palavra de Deus vai prosperar, vai ser vitoriosa naquilo para o qual Deus a designou. Vai cumprir o propósito de Deus. O último, a perseverança dos santos, ou a segurança da salvação. Então, nós somos pecadores,
Deus elegeu pecadores para serem salvos. O Filho morreu na cruz por esses pecadores. O Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, chama esses pecadores. E aí a gente não tem certeza se vai ser salvo ou não. Aí no último dia a gente descobre. Isso não pode ser a verdade. Essa foi a doutrina católica romana durante muitos e muitos séculos. Essa é a doutrina ensinada pelos arminianos durante muito tempo já. Nós não temos segurança, nós não temos certeza, nós estamos sempre dependendo da nossa performance, dependendo do nosso desempenho. Se eu estou bom, hoje eu tenho certeza da salvação. Volta hoje, Senhor. Ei, se eu estou ruim, Senhor, não volta hoje não. Demora mais uma semana. Deixa eu pôr a vida em dia. Isso é obras, gente. A salvação não é assim. Nós podemos ter segurança dela. Saber que vamos perseverar, que vamos ser mantidos até o fim. Os que foram salvos possuem uma nova natureza, tendo sido chamados, regenerados e justificados. Nunca poderão se perder. Essa doutrina ensina que Deus não concede graça de forma temporária, mas que o mesmo Deus que salvou um pecador o guardará até que ele chegue ao céu. Gente, que segurança isso aqui, que alegria. Que segurança tenho em Jesus. É isso. É por isso que os nossos irmãos mais antigos cantavam isso. Nós temos segurança em Jesus. Nós não vamos nos perder. É o texto que o Brandon adora citar do Samuel Rutherford. Estou preso por um fio, mas esse fio, quem o fiou foi Cristo. É um fio, mas é um fio que quem fez esse fio, quem fez essa linha foi Cristo. Ele não arrebenta. Cristo não nos solta. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo, olha Paulo sendo enfático, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra vai ser terminada. Ele começou algo, ele vai levar até o fim. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou vida eterna. Olha, eu dou-lhes a vida eterna. Está dado. Nunca hão de perecer. Como é que a gente vai discutir isso aqui, gente? Nunca hão de perecer. Jesus está falando, não vai morrer eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém toma dele. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Agora, olha que coisa fantástica. A salvação é uma obra da Trindade. Deus o Pai decidiu salvar os pecadores, os elegendo antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4, 1 Pedro 1, versículo 2. Deus o Filho tomou sua parte na aliança eterna da redenção, morrendo substitutivamente por todos aqueles que o Pai quis eleger. Jesus fez uma aliança eterna com Deus, que ele salvaria aqueles que o Pai elegeu, e ele morreu por eles. O Espírito Santo aplica, e eles falam, a doutrina reformada, a doutrina calvinista mata o Espírito Santo. O primeiro ponto do calvinismo é nosso, depravação total, pecar é com nós mesmos. Esse é nosso, o primeiro ponto é nosso. O segundo ponto é um Deus amoroso no céu, o Pai de amor, que decidiu salvar e eleger pecadores que não merecem. O terceiro ponto é o Filho amado do Pai e que nos ama, o nosso irmão mais velho, morrendo por nós na cruz. O quarto e o quinto ponto é o Espírito Santo. O Espírito Santo chamando os pecadores pela pregação do Evangelho e o Espírito Santo sustentando, preservando esses pecadores até o fim. A doutrina reformada não dá importância para o Espírito Santo? Não. Para fazer ele parecer um palhaço, para fazer ele parecer um papagaio, para fazer ele parecer um louco, fazendo as pessoas terem todo tipo de manifestação que são estranhas à fé do Evangelho, realmente a gente não dá essa ênfase. Mas para fazer o Espírito Santo ser a terceira pessoa da Trindade, todo poderoso para salvar, a gente dá ênfase. Porque ele aplica a salvação decretada pelo Pai na eternidade e conquistada pelo Filho na cruz, regenerando o pecador, o chamando eficazmente a nova vida pela pregação e poder do Evangelho, e o preservando até a glorificação final no céu. Está tudo aí os textos, Tito 3, 5, Filipenses 1, 6, 1 Coríntios 15, dos 50 até os 58. A salvação é uma obra da Trindade. Onde que isso aparece nas nossas confissões de fé? Confissão de fé de New Hampshire,
Está lá, depravação total, artigo 3º e 6º, eleição incondicional, artigo 9º, expiação limitada, artigo 4º, graça irresistível, artigo 7º e 8º, perseverança dos santos, artigo 5º, 9º e o artigo 11. Está tudo lá na nossa Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Na Confissão Batista de Londres, de 1689, depravação total, capítulo 6 e capítulo 9. Eleição incondicional, capítulo 3º e 7º. Expiação limitada, capítulo 8º e no capítulo 11 também. Graça irresistível, capítulo 10, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 20. E perseverança dos santos, capítulo 17 e 18. Está muito bem colocado. Agora, as doutrinas da graça, isso aqui eu só vou citar, é bem rápido mesmo, eu só vou mostrar para vocês. A nossa confiança nessas doutrinas, que elas são bíblicas, ela tem o selo que outros homens de Deus, na história da igreja, creram na mesma coisa? Será que tem uma continuidade histórica nas doutrinas da graça? Vamos ver. Lutero e a Confissão de Augsburgo, na Alemanha, em 1530, ensinou essas mesmas doutrinas. 3 formas de unidade, isso aqui é das igrejas lá da Holanda e da Bélgica. Confissão belga, 1561, Catecismo de Heidelberg, 1563, e Cânones de Dort, 1618 e 1619. Está tudo aí, a mesma doutrina, o mesmo ensino. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Menor de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster, dos puritanos, na Inglaterra. Está tudo aí e está tudo ensinado da mesma forma. Confissão de Fé de Savoy, das igrejas congregacionais. Quem são os congregacionais? Richard Baxter, John Owen, Thomas Goodwin, Jonathan Edwards, David Brainerd. Está tudo aí. Confissão de Fé Batista de Londres, Benjamin Kitt, John Gill, Charles Spurgeon, John Bunyan, estão todos aí nessa confissão. Confissão de Fé Batista de New Hampshire, dos Estados Unidos. Está aqui também a nossa confissão de fé aqui da igreja. Essa vermelhinha aqui. Está aí também. E aí? Outros homens de Deus na história testemunham disso? Ambrósio de Milão, Agostinho de Hipona, Anselmo de Cantuária, John Wycliffe, todos os homens que a gente conhece. John Hus, o reformador da Boêmia, William Tyndale, o tradutor da Bíblia para o inglês, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, Richard Sibbes, puritano, John Owen, puritano, John Bunyan, Richard Baxter, Thomas Watson, tudo puritano, Matthew Henry, John Flavel, Thomas Cartwright, todos puritanos, Jonathan Edwards, George Whitefield, David Brainerd, Charles Spurgeon, William Carey e os missionários. Essas doutrinas da graça, elas ajudam as missões? Ajudam. Olha aí quem fez missões. Olha aí quem são os pais das missões modernas. Esses 3 homens aqui, gente, são missionários de primeira grandeza. Adoniran Judson, o que esse homem fez nas ilhas canibais da Birmânia, a gente não tem ideia, só o céu vai mostrar aonde esses homens chegaram. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que ele podia confiar que o Evangelho de Deus era poderoso e que haviam eleitos de Deus lá e que ele poderia ir e Deus salvaria os seus eleitos lá. Uma história fenomenal. Quer ler uma boa biografia? Lê a biografia de Adoniran Judson. Hudson Taylor perdeu a esposa dele amada, Maria, na China, perdeu um filho para febre, a filhinha dele para febre. Quanto esse homem lutou, porque ele confiava nas doutrinas da graça soberana de Deus. William Carey, dispensa comentários. O que esse homem passou na Índia, perdendo filho, perdendo esposa, perdendo 2 esposas, ficando 2 vezes viúvo. Esses homens são todos campeões da graça de Deus. J.C. Ryle, o bispo inglês, que tem aquele livro famosíssimo, Santidade. Martin Lloyd Jones, Joel Bick, Stephen Lawson, Paul Washer, John MacArthur, R.C. Sproul, todos eles testemunham que essas doutrinas são verdade. Deixa eu só ler isso para vocês. Não é uma novidade. Então, o que eu estou pregando? Não é nenhuma nova doutrina. Gosto de proclamar essas velhas e fortes doutrinas, que levam o apelido de calvinismo, mas que são certa e verdadeiramente a verdade revelada de Deus, como se vê em Cristo Jesus.
Por meio desta verdade, eu faço uma peregrinação ao passado e conforme vou caminhando, vejo pai após pai, confessante após confessante, mártir após mártir, se levantarem e apertar as minhas mãos. Assumindo essas coisas como padrão da minha fé, vejo a terra dos antigos cheias de irmãos meus. Contemplo multidões que confessam as mesmas coisas que eu confesso e reconheço que esta é a religião da Igreja de Deus. Charles Spurgeon. Não tem um texto mais forte do que esse para falar o tanto que é comprovado historicamente. E quem falou isso é aquele que todo mundo considera como o príncipe dos pregadores, o maior dos pregadores, talvez que já existiu depois do apóstolo Paulo, calvinista. Sem os ensinos da verdade reformada, concernentes à soberania de Deus na salvação do homem, a igreja se enfraquece e se torna vulnerável para logo começar o inevitável declínio, descambando para crenças inferiores. Quer se dê conta disso, quer não. Com a arriscada descida pelos escorregadios declives do arminianismo, logo se vê a igreja afundar, cada vez mais, num tenebroso atoleiro de ideias heréticas. Inevitavelmente, essa descida, depois de passar pelo arminianismo, que o homem é participante na salvação, a descida abre caminho para o liberalismo, com a sua completa rejeição da autoridade absoluta da Escritura. Do liberalismo, dando-se tempo suficiente, a igreja sempre mergulha mais fundo, indo parar no ecumenismo, essa filosofia mortal que abraça todas as religiões, considerando-as como tendo alguma parte da verdade. Continuando essa espiral descendente, a igreja cai no universalismo, a condenável crença em que finalmente todos os homens serão salvos. Não importa o que viveu, o que fez, vai dar tudo certo no final. Pior ainda, o universalismo abre o caminho para o agnosticismo, a degenerada ideia segundo a qual não se pode nem saber se existe um Deus. Por último, a igreja cai no abismo mais profundo, nas chamas infernais do ateísmo, a crença de que não existe Deus. Stephen Lawson. E o último, a doutrina da eleição está no verdadeiro coração da história da redenção, da salvação. Não se trata de alguma doutrina insignificante, esotérica, que poderia ser trivializada, uma doutrina banal ou relegada a debates nas salas de aulas dos seminários. Antes, ela é o centro pelo qual podemos entender a salvação e a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas que foi eleita por Deus. Por isso a igreja não vai morrer. Por isso a igreja não morreu durante 2000 anos de história. Por isso ela vai permanecer. A doutrina da eleição informa, instrui, modela a nossa evangelização, a nossa pregação e a nossa identidade como corpo de Cristo. John MacArthur. Então, todas essas doutrinas são importantíssimas para o nosso crescimento na graça. Quer ver se isso é bíblico? Tem esse gráfico aqui. Eu acho que a gente tem algumas cópias lá na livraria xerocadas. Se você quiser, pode pegar no final. As doutrinas da graça: soberania exaustiva, depravação total, eleição incondicional, expiação particular, chamada eficaz, perseverança ou preservação eterna. Todos os textos bíblicos aí. É claro que tem muitos outros, mas aí está uma coleção dos melhores. Depois você pode pegar ali na livraria ou, se quiser tirar uma foto, pode ficar à vontade. Irmãos, semana que vem nós vamos estudar sobre a justificação, a obra que Deus torna pecadores justos, livres diante dele. E aí, depois dessas 2 aulas, provavelmente vão ser 2 aulas, nós vamos estudar a perseverança dos santos ou a segurança eterna da salvação. E nós vamos avançando com o programa aqui das confissões. Só um rápido aviso. Essa Confissão de Fé Batista de 1689, ela esgotou na livraria. Nós pedimos mais, assim que voltar, ela vai estar disponível no site do Defesa do Evangelho. Você pode comprar lá e retirar aqui na igreja sem nenhum problema, só combinar com o Cícero, que dá tudo certo, ou com o Caio Braga, tá bom? Vamos ficar de pé então para nós encerrarmos? Vamos fazer uma rápida oração. Senhor, que o Senhor abençoe o seu povo e nos despeça em paz nesse domingo, fazendo com que o nosso domingo seja guardado, separado e abençoado pelo Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos prepare para a ceia logo mais à noite e que o Senhor nos dê um domingo repleto da sua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.